É possível se sentir satisfeito, mesmo em épocas em que falta um monte de coisa? É possível ser feliz, cercado de circunstâncias difíceis? Se sentir acolhido, mesmo quando somos perseguidos? Este é o tema da nossa oração de manhã, da nossa oração da manhã, do nosso devocional, que está sendo baseado nesta semana no Salmo capítulo 4. Gente, bom dia, é um prazer ter vocês aqui conosco. Espero que vocês estejam bem e que Deus abençoe o dia de vocês. Se inscrevam, dêem um like, comentem. Vamos lá. Lembrando aqui o contexto do Salmo capítulo 4. Vocês têm lido aí na casa de vocês? Lembrando, o contexto é o seguinte: Davi está clamando a Deus que Deus, o Deus da sua justiça, alivie a sua angústia, porque Davi está sendo caluniado por seus inimigos. E aí então, este salmo, provavelmente ele foi escrito enquanto Davi estava fugindo ou de Saul ou de Absalão. E diante de toda essa circunstância de sofrimento, porque quem já sofreu calúnia sabe quão sofrido é isso. Diante de toda essa circunstância, a gente chega aqui ao versículo 6. Muitos dizem: quem nos mostrará o bem? Senhor, faze resplandecer sobre nós a luz do teu rosto. Encheste o meu coração de mais alegria dos que sentem os que têm cereal e vinho à vontade. Primeiro, veja o que ele está dizendo. Olha, muitos dizem: quem nos mostrará o bem? Calvino, ele resume esses dois versículos aqui assim: a maioria das pessoas tentam alegremente alcançar os prazeres e as vantagens da presente vida. Minha tese, porém, é que a perfeita felicidade só se pode encontrar no favor divino. Veja o que Davi está dizendo, ó. Muitos dizem, não é ele, muitos dizem: quem nos mostrará o bem? A ideia aqui é a seguinte: aqueles homens ímpios que perseguiam Davi, parece que a única preocupação deles eram com as coisas materiais. Eles buscavam a Deus apenas para que Deus os abençoasse financeiramente, apenas para que Deus abençoasse as guerras, as batalhas que eles entravam. E aí, Davi vem e diz o seguinte: ora, esses homens só buscam essas coisas, mas Deus, e aí esse é o verso 6, Deus me enche de alegria, muito mais do que a alegria que eles têm, quando eles têm fartura de todas as coisas materiais. Por isso Calvino diz assim, né? A perfeita felicidade só se pode encontrar no favor divino. Não é um milagre isso? Ali do lado, há ímpios desfrutando do bem, do bom e do melhor. Davi está sendo perseguido, passando dificuldades, e ele está satisfeito. Aqueles ímpios estão comendo e estão insatisfeitos. Davi passa um momento de dificuldade, de privação, e está com a sua alma como se tivesse comido um bife, bem gorduroso. Isso é um milagre que Deus faz na alma do cristão. Gente, eu vou contar um pouquinho da minha história para vocês. Eu vim de uma família muito rica. Meus pais tinham uma condição financeira muito, muito boa. Meu pai tinha vários restaurantes, meu pai tinha vários prédios, não um apartamento, apenas vários apartamentos, vários imóveis. E tinha 2 carros importados na garagem. Eu, quando era garoto, eu lembro que numa época em que... Você lembra do Super Nintendo? O Mega Drive? Eu lembro, né, nessa época havia esses 2 concorrentes aí de videogames. E enquanto a maioria das crianças da minha cidade, da minha escola, pelejavam para ter um dos 2 videogames, eu tinha os 2. Então, assim, a gente era muito próspero. E ao mesmo tempo, havia sempre no meu coração, mesmo um garoto, um sentimento de insatisfação constante. Uma época eu trabalhava num restaurante do meu pai, e aí eu falava: não, aqui está muito ruim, pai, me coloca no outro. Fui trabalhar no outro, comecei a trabalhar no outro restaurante, depois de um tempo falei: puxa, aqui também está ruim. Aí o meu pai vendeu o restaurante. Aí eu falei: que alegria. Aí o meu pai vendeu o restaurante, depois de ter vendido o restaurante eu pensei: puxa, era bom, né, quando eu estava no restaurante. É impressionante, era uma sensação de insatisfação crônica. Como é aquela história que você já deve ter me ouvido falar, o rapaz estava no trem, e aí ele ficava reclamando: ai, que sede que eu tenho, o tempo inteiro. Até que alguém não aguentava mais a reclamação daquele cara e deu para ele um copo d'água, aí o cara bebeu. E aí pensou: agora vai parar a reclamação. E aí ele começou reclamando: ai, que sede que eu tinha. Era mais ou menos isso que acontecia comigo. Era uma insatisfação crônica. A Escritura declara isso, que os ímpios, eles podem ter tudo, mas eles não terão o gozo que o cristão tem. Porque a alegria não é uma circunstância.
Alegria também não é uma atitude, como coaches e falsos pastores dizem para você, apenas pense de maneira positiva e você será feliz. Alegria é o próprio Deus, é uma pessoa, é Jesus Cristo na alma da gente. É Ele que nos completa, é Ele que nos satisfaz. É isso que Davi está dizendo. O Senhor me põe alegria, muito mais alegria do que quando os ímpios, aqueles ímpios têm tudo do bom e do melhor. Ainda assim, a minha boca, eu como aquele pão murcho, com aquela boca gostosa, porque o Senhor põe alegria. O que você nota aqui, então, é que a alegria é muito mais do que uma questão de uma circunstância perfeitinha e encaixada. Davi está sendo perseguido. O que você nota aqui é que a alegria é muito mais do que uma atitude. A alegria é Deus. É um milagre do encontro da alma humana com o seu Criador. Se você vive constantemente insatisfeito, pode saber que o seu maior problema não é a sua circunstância, a sua casa, os seus familiares. Davi, gente, está numa situação muito complicada. E ele diz, como a minha alma está satisfeita. Carente de tudo, de seu país, de sua família, de dinheiro, carente de dignidade, porque ele era perseguido como um bandido. Faltando tudo, ele diz, a minha alma se farta, porque Deus a preenche. Ora, eu só consigo expressar isso para vocês por meio da minha própria vida, como eu acabei de contar aqui. Por meio de quando Deus entra na alma da gente, é esse sentimento mesmo, de satisfação, de alegria, de prosperidade na alma. É disso que nós precisamos. O que você de fato precisa é do Senhor. O que de fato cada um de nós necessitamos mesmo é de nosso Criador. Buscá-lo todos os dias, viver uma vida santa e justa, como Davi diz, ofereceis sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Lembra de Gálatas 5:22, que diz que a alegria, que o fruto do Espírito é alegria? Sim, a alegria é fruto do Espírito, é fruto de Deus, é o próprio Deus na alma humana. Se você tem vivido constantemente insatisfeito, ou é porque você ainda não se converteu, essa é uma grande possibilidade. Ah, mas eu frequento igreja. Judas também frequentava. Judas até expulsou o demônio. Talvez você não se converteu ainda. Você teve um contato com... Você pode até frequentar uma igreja verdadeira e não ser crente. Judas frequentava uma igreja verdadeira. O pastor era Jesus. E mesmo assim, ele não havia se convertido. Isso pode acontecer com você. Mas pode acontecer também de você ser um cristão, mas estar focando em outras coisas. Estar fazendo como esses ímpios aqui. Quem nos mostrará o bem? Ou seja, somos felizes se Deus nos der todas as coisas materiais que nós achamos que são o centro da existência. Às vezes o seu foco está em outras coisas, e aí você se torna infeliz, mesmo sendo cristão. A vida cristã é uma vida abundante. Lembra dos apóstolos? Eles estavam apanhando, perseguidos, e diz o texto que eles estavam felizes, porque foram considerados dignos de sofrer por Jesus Cristo. Senhor, mais alegria nos puseste no coração do que a alegria que aqueles ímpios têm quando eles têm fartura de tudo. A alegria. Você, agora mesmo, hoje mesmo, se arrepender e crer em Jesus Cristo, se colocar os seus olhos nele, você será satisfeito. Lembra de Jesus falando para a mulher samaritana? Se você beber dessa água, mulher, você vai voltar a ter sede. Mas se você beber de mim, eu serei uma fonte a jorrar dentro de você. Você olha pessoas ricas, famosas, você tem inveja delas? Ou você não se converteu, ou você está olhando para o lado errado, para o lugar errado. Porque quem tem Cristo é satisfeito. Vamos orar? Para que Deus, em primeiro lugar, você que está me ouvindo e não é cristão de verdade. Sim, estou falando para você que gosta de ouvir pregação, até que frequenta a igreja, mas não se converteu ainda. Arrependa-se e creia. Estou falando para você também, cristão, que nasceu de novo, mas está olhando para outras coisas. E por isso é insatisfeito. Vamos orar para que Deus salve, para que Deus nos perdoe de nossos pecados, que possamos olhar para as coisas certas. Senhor Deus e Pai, aqueles que estão me ouvindo agora, que até agora talvez pensavam que eram cristãos e não são, gera o genuíno arrependimento e fé no coração dessas pessoas. E o Senhor prometeu que todo aquele que te invocar será salvo. Ó Deus, salva cada uma dessas pessoas. Pai, o teu povo que também está me ouvindo agora, mas que muitas vezes está olhando para o lado errado, estão com os olhos em outras coisas que não no Senhor. Eu peço, perdoa,
Perdoa-nos por conta disso, porque muitas vezes fazemos isso. E é nesses momentos que nos sentimos insatisfeitos. Porque, do contrário, o Senhor é uma fonte dentro do nosso coração. O Senhor é alegria constante. O Senhor é tudo o que nós precisamos. O Senhor é a nossa alegria. Ó Pai, gera isso no coração de cada uma dessas pessoas. Porque a alegria não é uma atitude nem uma circunstância. A alegria é uma pessoa. Jesus Cristo de Nazaré, aquele que satisfaz a nossa alma. Perdoa-nos e intervém nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Gente, se inscreva, comente, curta. Que Deus abençoe vocês. Que vocês tenham um dia abençoado, cheio de gozo no Senhor. Até amanhã, às 5 horas. Deus abençoe.